Olá, pessoal, tudo bem? Muito beleza? Rafael na área para mais um programa Conteúdo Ufológico. E vocês bem sabem que pelo menos um programa Conteúdo Ufológico do mês é um pouquinho diferente. A gente traz aqui algum convidado e dessa vez o convidado é o Renan Schwingel, né? E tenho uma grande honra, um grande prazer de poder contar com ele aqui. E a gente vai conhecer ele um pouquinho. Lembrando, sou o Rafael da Silva Pereira, sou editor da revista Alfa, sou apresentador aqui do programa Conteúdo Ufológico, está aparecendo aí em minhas redes sociais, me sigam, e você já sabe, chegou aqui, deixa seu like, né? Deixa seu curtir, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, e eu tenho uma grande honra, um grande prazer de pertencer aqui à Cron TV, e espero que a Cron TV cresça muito, e também que o programa Conteúdo Ufológico cresça demais, junto aí com a Cron TV. Isso depende também um pouco de você. Então, colabore, compartilhe nas redes sociais e se inscreva no nosso canal. Sem mais delongas, vamos conhecer aqui um pouquinho do Renan, né? Ele que está fazendo um trabalho que é extremamente espetacular dentro da ufologia, rapaz extremamente jovem, tem 20 anos só, né, de idade, e já está fazendo um grande trabalho, né? A gente tem também até alguns projetos aí, não só em comum, mas também fazendo de maneira conjunta, e tenho um grande prazer de ter ele aqui hoje. E aí, Renan, beleza, cara? Fala, Rafael. Um oi para o pessoal que está acompanhando o programa. Quero dizer que é sempre uma honra poder compartilhar um espaço como esse, um espaço tão produtivo, um espaço tão repleto de boas ideias sendo trocadas. Fico sempre super feliz em receber um convite como esse. É um convite mais que especial e poder participar é muito mais do que o momento, porque aquilo que leva a um convite e as consequências desse convite, quando a gente pensa e reflete nos motivos que levam a um compartilhamento como o do seu programa, Rafael, isso tudo tem um papel fundamental nos dias de hoje. Então, eu me sinto honrado, acima de tudo, em estar nesse espaço, que é um espaço de debate, que é um espaço de diálogo, que é um espaço super importante na Cron TV, que tem várias iniciativas sensacionais e que merecem ter toda a visibilidade, incluindo esse programa. Então, como o Rafael falou, pessoal, contribuam com essa ideia, deixem o seu like, enviem para os amigos, mandem lá o link nos seus grupos de WhatsApp, mandem para os seus amigos, mandem para quem vocês sabem que gosta de ufologia e de assuntos que têm a ver com o tema, e mandem também para quem quer conhecer, que vocês acham que tem aquela pontinha de curiosidade, que é um alimento para quem está pesquisando esses assuntos, e muitos outros, né, Rafael? Exatamente. Cara, obrigado. E eu fico muito feliz também de contar com você, principalmente também com a revista Alfa. Inclusive vai ter um artigo seu, né, recente, em breve. Em breve vai ter um artigo seu na própria revista. E, cara, você falou também aí da Cron TV e tudo mais, e você vai ter um programa aqui na Cron TV, não é? Você pode falar também um pouquinho disso? Pois é. Eu gostaria de dizer, Rafael, que quanto ao programa, nós temos uma palavra que é a emoção. Acho que a emoção de colocar em prática algo que vem sendo pensado há muito tempo por mim, e eu encontrei com o seu apoio, com o apoio da Cron TV e com o apoio de quem alimenta essa ideia, com um incentivo diário aos textos que são publicados em materiais como a revista Alfa, o apoio diário ao trabalho que eu desenvolvo em outras esferas também. Isso tudo me motivou muito a seguir em frente, a partir de agora, com um programa chamado Segredos em Pauta, que vai estrear em breve, aqui na Cron TV, e reforçando, gente, que essas iniciativas todas, cada uma tem também um sentido para quem apresenta, para quem participa, para quem coloca em prática. Não vai ser diferente com o programa que eu vou apresentar, que eu tenho como meta transformar num espaço de amplo debate sobre temas como cultura, história, educação, ufologia também, a consciência, a espiritualidade e tudo aquilo que envolve esses temas e torna tudo muito entrelaçado. Afinal, as coisas se conectam, a vida se conecta com outros fenômenos, e esses fenômenos que têm a ver com aquilo que está ao nosso redor e que é misterioso vão servir de norte para que o programa se desenvolva e passe a acontecer de uma forma bem legal e bem interativa.
Então, se vocês querem saber mais sobre essa ideia, ficaram interessados em também conhecer e apoiar o programa Segredos em Pauta, que vai tratar de todos esses temas com muito carinho, também com a presença de convidados, com a presença de muitos elementos que têm a ver com o estudo que a gente ouve, que a gente vê por aí, mas que gera dúvidas em alguns casos, segue lá, @Renan_Schwingel, que é o meu Instagram, e lá vocês vão poder entrar em contato comigo para trazer também suas sugestões, para trazer suas opiniões sobre esses temas que eu já mencionei, que vão servir de norte para o programa Segredos em Pauta, educação, cultura, folclore, em especial em Santa Catarina, em Florianópolis, que é conhecida como a Ilha da Magia, é o lugar onde parte do programa também vai se passar com essa energia, afinal, não só sendo a residência, mas também sendo o espaço que eu quero explorar pela proximidade, para levar até você que nos assiste muito conteúdo de qualidade e inspirado em outras pessoas que trazem conteúdo de qualidade, como você, Rafael. Então, deem aí o like no programa de hoje já, porque vale a pena, galera. Continue ligado sempre. Cara, obrigado. Você tem total apoio, né, de mim, tem total apoio também da Revista Alfa, para qualquer iniciativa que você faça, você tem total apoio mesmo, você faz um trabalho sensacional já, iniciando agora na ufologia, também nas outras esferas também que você falou, inclusive também na educação, né? Você tem um livro, né, acho que é hashtag Fazendo a Diferença, correto? Tá certo o título? Correto, exatamente, de Bacana. 2018, lançado em 2018. Isso. E o Renan, né, ele estuda jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina também, né? Tá certo? Isso mesmo, quase terminando o curso já. Entrei Maravilha. em 2018, um pouco antes do livro, e desde então os movimentos envolvendo educação têm feito parte dessa rotina, porque a gente não consegue pensar em educação sem pensar em outras áreas da nossa sociedade, né? A gente tem que pensar na educação, mas se a gente quer uma educação que tenha a ver com o nosso engajamento em torno de algo, cedo ou tarde as coisas vão acabar se relacionando. E isso também não deixa de fora a ufologia, não deixa de fora outras coisas que eu gosto de estudar. O Rafael é um historiador de mão cheia que está preparado para dar cada vez mais contribuição com o mundo, com essas descobertas, inclusive descobertas ufológicas, é algo que eu admiro, que eu acho que tem que ser valorizado, entender de forma racional as coisas. E não à toa a revista Alfa é a primeira apoiadora já oficializada do programa Segredos em Pauta, que vai estrear em breve, e como eu falei, reforço o convite para que vocês fiquem ligados nas surpresas que venham aí, e que entrem em contato para também falar sobre essa iniciativa e sobre outras iniciativas também. Esse engajamento pela educação, Rafael, ele não está muito distante do engajamento que a gente deseja hoje para a ufologia, tema dessa entrevista, ao meu ver, que é um engajamento mais profundo do que uma abordagem superficial das coisas, né, que pode levar a equívocos. Então, eu tenho buscado valorizar cada vez mais, e por esse motivo também um convite como esse se torna tão especial. Verdade. Cara, obrigado. E é isso. Você sempre vai ter meu apoio. E tamo junto aí, cara. E vamos seguir nessa jornada ufológica. E já que falamos em jornada ufológica, então me explica como que começou a sua jornada ufológica. Como foi que você começou na ufologia e por que você entrou na ufologia, Renan? Cara, quando a gente pensa em ufologia dentro da vida pessoal, tem tantos episódios que vêm à mente que fica difícil contabilizar muitas vezes. Então, mais do que colocar números aqui para quem está nos assistindo e dizer que no momento tal tudo mudou e passou a ser de um jeito dedicado ou mais dedicado do que é da minha parte quanto à ufologia, acho que faz mais sentido afirmar algumas mudanças que foram graduais, porque quando eu era bem mais jovem, hoje eu tenho 20 anos, como o Rafael falou, estou terminando a graduação, o livro eu lancei quando eu tinha 17, quando eu tinha 9 ou 10 anos, algo em mim já mostrava essa certeza, quem sabe uma intuição, de que o fenômeno OVNI era verdadeiro. Sabia algo sobre a origem do fenômeno? Muito pouco, até pela falta de referência. A gente leva um tempo para construir um parâmetro para
discernir o verdadeiro do falso, para discernir aquilo que a pessoa considera real ou não, mas naquele tempo já tinha um princípio do pensamento ufológico na minha vida, eu diria. Então, cada trajetória é muito específica, é mesmo do indivíduo, a forma como ele vai interpretar os acontecimentos. Então, não foi questão de acontecimentos, foi questão de intuição. E dos 9, 10 anos até os 20 anos, mais coisas aconteceram para me deixar essa convicção no ar e também dentro de mim, de que havia algo além dessa existência. Tanto a nossa existência enquanto consciências que existem no espaço-tempo, quanto consciências existindo em outros lugares do universo. A primeira coisa que chamou mais a atenção nesse período foi encontrar relatos de contatos imediatos, ainda há um certo período de anos atrás. Isso foi ficando cada vez mais nítido para mim, ou seja, a realidade desses contatos, que muitos desses contatos estavam acontecendo e que as farsas, aqueles casos desmentidos, eles correspondiam a uma parte dos casos relatados, mas não todos, que havia um sentimento de verdade aí da minha parte e também da parte de quem estava escrevendo em publicações que eu buscava ver com seriedade, buscava analisar a credibilidade e fui ficando cada vez mais crítico em relação àquilo que era publicado. Isso também tem reflexos no que a gente conversa no nosso dia a dia, nas nossas discussões ufológicas aí de celular, e também que vão levar a muitas coisas positivas no futuro da ufologia brasileira, porque nós estamos fazendo parte disso, nós estamos tentando, hoje, trazer um protagonismo ao assunto que, na minha opinião, vai muito ao encontro daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente experimentou e daquilo que a gente concluiu. É difícil tomar conclusões e eu digo que, aos 20 anos, as conclusões sobre o fenômeno que eu tenho podem não ser muitas, mas elas estão minimamente embasadas em torno daquilo que eu busquei pesquisar. E essa pesquisa, ela foi se aprofundando até então. Tem acontecimentos, sim, sem sombra de dúvidas, eu posso dizer hoje que alguns acontecimentos foram um divisor de águas nesse caminho percorrido, mas não foram a única coisa influenciando nesse desenvolvimento do meu modo de pensar sobre o fenômeno. Hoje ele é mais aprimorado do que foi há 10, 11 anos atrás, com certeza é, mas ainda tem muito a ver nesse prosseguimento, muito a acontecer nessa trajetória para que a gente tome mais conclusões, nunca precipitadas, mas sempre muito bem analisadas, com um olhar que se torna cada vez mais crítico, cada vez mais próximo daquilo que a gente considera a verdade, porque ela está aí, diante dos nossos olhos, muitas vezes, mas falta um critério, né? Falta um critério, é isso que eu estou buscando estabelecer desde certos acontecimentos, avistamentos e uma tendência maior a se aproximar do fenômeno. Excelente, excelente. E assim, é extremamente normal, acho que para qualquer um, né? Eu não tenho muito tempo na ufologia, né? Você está iniciando agora, né? Estamos iniciando, na verdade, né? A gente pode chegar a essa conclusão, estamos iniciando na ufologia, mas tem pesquisadores aí que estão há bastante tempo, eles sabem também muito bem de uma fala que você falou, que você disse, né? Que você trouxe, que é justamente essa questão até de renovação das ideias, né? E é super normal, né? A gente tem a gente tem uma base, tem uma construção de pensamento, mas também no decorrer do tempo a gente pode também mudar, pode adaptar, pode aprimorar, que eu acho que é o melhor caminho de todos, né? Que é justamente a gente ter um aprimoramento da ideia que a gente teve. Então, o fenômeno UFO ele é extremamente abrangente. Então, essa questão de a gente conseguir mudar o pensamento, de a gente conseguir colocar mais informações, né, de acordo com as pesquisas que nós vamos fazendo durante o tempo. Então, isso também acaba sendo um processo, acho que é extremamente natural. Mas, na verdade, não só na ufologia, mas eu acho que em qualquer área do conhecimento. Vamos para a próxima pergunta, então, para o Renan. Mas, lembre-se, pessoal do chat que está assistindo ao vivo, pode participar, né? Também estou aí no chat, interagindo com vocês, e sejam bem-vindos, pessoal que já chegou agora,
ou que já está desde o começo, ou o pessoal que também não esteja assistindo ao vivo, vocês também têm a possibilidade de deixar o seu comentário, e você também tem a possibilidade de deixar a sua pergunta, tá bom? Você pode deixar a sua pergunta, qualquer coisa depois, dentro da possibilidade, o Renan pode responder vocês, assim como também vocês podem fazer a pergunta para o nosso quadro Pergunte o que quiser, tá? Então, ele é um quadro que é voltado a vocês fazerem alguma pergunta ufológica, e eu acabo trazendo para o nosso programa e respondendo essa pergunta para você, tá bom? Então, vamos para a próxima pergunta aqui para o Renan. Cara, qual que é o seu real objetivo com a ufologia? Então, você teve esse início, né? Então, o que você pensou assim, putz, cara, eu posso contribuir de certa forma para a ufologia, assim, a longo prazo, vamos dizer, né? O que você pensa em deixar como se fosse um legado daqui para frente? Assim, o que você imagina? O que você projeta sobre o seu trabalho? Né? Qual que é o seu grande objetivo atualmente? Rafael, respondendo à sua pergunta, eu não posso deixar de comentar que uma coisa leva a outra, e nessa cadeia de acontecimentos, seria impossível para mim fazer uma separação entre o trabalho com a educação e o trabalho com outras áreas de estudo, incluindo a ufologia, a espiritualidade, o folclore, a história das religiões, todos temas nos quais eu tenho me aprofundado. Então é por isso que eu comento que não há uma data específica que marca o início, que marca a entrada, mas há uma série de acontecimentos. E nessa série de acontecimentos, cara, eu diria que o legado também acaba sendo delineado para que um dia, futuramente, as memórias possam vir à tona e a gente tenha aí um itinerário bem completo a ser mostrado para o pessoal que está nessa geração, que está nas futuras gerações, e que vai poder ser lido, vai poder ser assistido. E eu não posso separar o trabalho com a educação, como vice-presidente do movimento educatarinense, que é um movimento voluntário que tem como pauta uma educação libertadora, uma educação para a consciência, do meu trabalho com a pesquisa ufológica, diariamente recebendo relatos, buscando entender casos antigos e buscando entender a relação entre fenômenos que no passado ganharam outros nomes e o fenômeno UFO nos dias de hoje. Eu faço essa associação com outras áreas que eu gosto de estudar e que eu tenho desenvolvido um trabalho, afinal, é somente tomando consciência de quem nós somos que nós teremos chance de entender mais profundamente o que o fenômeno UFO significa e o que ele tem a nos ensinar sobre a realidade de tudo, mas não só a realidade desse planeta, dessa dimensão da realidade, quem sabe, a realidade da nossa história, porque entendendo a própria história, o indivíduo é capaz de entender melhor as escolhas que serão feitas por ele e o futuro que vai ser definido a partir dessas escolhas. É uma questão que vai ao encontro do cerne das crenças, das ideias que passam por uma sociedade. Essa sociedade, a sociedade brasileira, tem dado uma atenção ao fenômeno UFO ao longo do tempo, que assim como em outros lugares do Ocidente, da civilização ocidental, é uma atenção que vai passando por diversos níveis, que começa com uma negação, que passa por uma ridicularização do fenômeno, e hoje ela alcança um outro estágio. Então, eu acho que pensar na educação para a consciência como parte desse legado, que é o estímulo que eu tenho buscado fazer junto com parceiros de outros projetos, nas nossas parcerias que estão começando também, em momentos como esse, nas lives em que eu participo, no programa Segredos em Pauta vai ser assim também, haver todo um estímulo ao conhecimento histórico por parte de você que está nos acompanhando, para que você não desista de ler, para que você não desista de ir em busca de mais informações com fontes sérias, como as que a gente encontra aqui. E aí é que está sendo construído o legado junto com você que está nos acompanhando também, junto com o Rafael, junto com pessoas que também pensam na ufologia sob um olhar mais consciente, um olhar que vai ao encontro de uma educação libertadora, verdadeiramente fora de alguns padrões do sistema econômico e que coloque em pauta aquilo que precisa ser colocado em pauta, que é o real motivo de nós estarmos aqui, que é uma constante busca. Então, menos certezas e mais indagações. Nós não somos convidados a indagar
o sistema, nós não somos convidados a indagar as razões pelas quais a escola ela é estabelecida de uma forma X, mas nós podemos fazer essas indagações quando a gente indaga também se nós estamos sozinhos ou não. Uma das primeiras indagações feitas pelo pessoal que costuma dar entrevista, que costuma falar sobre ufologia, é que a pergunta envolvendo estar ou não sozinho no universo motivou a pessoa a ir em busca de respostas. Eu diria que hoje nós já estamos mais próximos de algumas respostas e nós precisamos usar isso a nosso favor. Perfeito, cara. Perfeito, perfeito. E uma das coisas que você acaba falando muito, né, um tema que você também tem muito interesse, e eu também tenho, né, demais, eu acho que é um tema que ajuda muito a gente entender este momento que estamos vivendo dentro do cenário ufológico, é a chamada ufolatria, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né, do que você entende, né, como ufolatria e qual a sua percepção sobre esse cenário ufológico que temos atualmente. Recentemente, eu falei que enquanto a ufologia brasileira estiver sendo vista pela maior parte da sociedade sob o status de crença, a credibilidade dela vai permanecer menor do que o potencial que ela realmente apresenta. Esses movimentos messiânicos em torno de figuras supostamente relatadas por canalizadores, por alguns médiuns do passado, essa presença do movimento messiânico já vem de algumas décadas e hoje ela representa, no meu modo de ver as coisas, uma nova roupagem de algumas crenças que passam a receber essa atenção de uma parcela do público que tem uma faixa etária mais específica, que tem um modo também de ver as coisas mais específico, e que isso significa um perigo bem grande. Afinal, nós estamos na contramão aí. Enquanto a ufolatria cresce, é a contramão daquilo que a gente busca, de uma educação consciente sobre aquele risco de um movimento messiânico em torno da ufologia, em torno de figuras que a gente não sabe se são reais. Particularmente, acho que muitas dessas figuras que são canalizadas por alguns não são reais, e em alguns casos nós temos evidências já bastante sólidas para dizer que é a apropriação de correntes religiosas doutrinárias, é a apropriação de conceitos que partem de algumas correntes do cristianismo, por exemplo, para fins de angariar fundos, utilizando o nome de uma figura ufológica que a gente não sabe se existiu, mas que passou a ganhar fama em torno de canalizações, muitas das quais são comprovadamente fajutas. Isso vem de mais tempo. Isso já aconteceu em décadas passadas, mas agora essa nova roupagem parece ter sobrevida por conta da facilidade de entender essas histórias que são contadas em alguns espaços. Muitos têm cunho religioso e acabam misturando as coisas sem ter uma evidência ou uma proximidade com a evidência para que aquilo que está sendo dito seja tratado como informação relevante ou informação que contribua com o público. Então, nós temos que condenar, nós temos que repudiar o ato de enganar o público que é realizado em diversos espaços do Brasil afora. Nós temos que, no meu modo de ver as coisas, enquanto pesquisadores com compromisso com a busca pela verdade, mostrar que é possível fazer melhor do que isso e que o isolamento desses casos em que a ufolatria ela ainda prevalece é um dos caminhos que precisam ser adotados para que elas não ganhem ainda mais adeptos. Então, muitas vezes, quem está no meio em que o grupo acaba sendo convencido sobre uma ideia de idolatria em torno do fenômeno, nem sabe ou não percebe que essa prática é uma prática enganosa, é uma prática que prejudica não só a pesquisa, porque ela não é uma prática séria, e ela não traz informações relevantes, porque em muitos episódios a gente vê que quem está canalizando, que há que ser feita uma diferenciação, eu faria essa diferenciação entre a canalização enquanto fenômeno, que é um fenômeno verdadeiro, ao meu ver, e a canalização feita em meios de ufolatria. Então,
fazer essa diferenciação em primeiro lugar, porque a gente sabe que tem muitas coisas interessantes na história da mediunidade, gosto muito desse tema, mas perceber quem dentro desse meio está utilizando nomes atribuídos a figuras do fenômeno para angariar alguma coisa com interesses escusos. Verdade, cara, verdade. E assim, infelizmente, a ufologia, assim como qualquer área, né, tem um pedaço, né, tem algum pedaço que não é muito bom, né, e eu acho que um dos pedaços da ufologia que não é bacana é justamente quando a gente entra dentro dessa área, né, da ufolatria, né, e até quanto a isso, né, já pegando um gancho aqui também no programa, essa é uma das razões, por exemplo, da gente ter o nosso quadro, né, Fake News da Semana, porque a gente já pega, né, alguma notícia que não seja verdadeira, traz aqui, tenta justamente mostrar o porquê que aquela informação ela não é verdadeira, e justamente a gente também trazer um pouco de senso crítico, porque eu acho que é uma coisa que falta demais hoje na ufologia, mas assim, aos poucos, a gente vai acabar construindo isso. Eu acho que isso também é uma outra coisa legal de ser citada, justamente aqui da presença do Renan, porque ele é um desses caras que estão aqui para justamente fazer a diferença e a gente trazer uma visão mais analítica, trazer uma visão mais crítica, né, para o cenário ufológico que está realmente necessitando, né, desse tipo de pessoa. E, cara, você falou aí também da questão do contato. E já entrando nesse assunto, o que você acha sobre as abduções? Qual que é o seu pensamento sobre as abduções? Você acha que são verdadeiras? Não é verdade? Né? É verdade em partes? O que você acha também que, se sendo verdadeira, né, na sua opinião, o que poderia representar? Rafael, eu vejo como uma das partes mais complexas que a gente pode discutir sobre o fenômeno. Afinal, há relatos que vêm de um passado distante, com outras nomenclaturas, muitas vezes, e que são revelados em obras como O Passaporte para a Amazônia, do professor Jacques Vallée, são revelados em outras obras, também desse professor, astrônomo, e de outros autores, e fazendo um paralelo com muito daquilo que é dito, relatos do século XIX, relatos do século XX, trazidos em obras como essas, nós temos uma ampliação na nossa forma de entender a abdução. Existe o senso comum, isso está na publicação que vai sair na revista Alfa, que eu produzi especialmente para quem está nos acompanhando aí, quem vai ler essa edição da revista, Os Resquícios do Engano. Isso consta no título do artigo, porque o cinema, quando nos anos 70, 80, passa a enfatizar visitantes extraterrestres, tem séries de TV que começaram a ser produzidas naquela época que trazem essa abordagem e muito mais coisas. A mídia passou a dar um espaço com o avanço nas produções cinematográficas a temas diversificados, incluindo visitantes extraterrestres, essa temática que é uma temática empolgante, que rendeu muito ao cinema na época. Só que com isso veio o estigma de que todo o caso de abdução seria uma farsa, seria uma alucinação baseada no filme que tinha acabado de ser lançado, quando, na verdade, o meu argumento sobre isso é que o filme, a longo prazo, pode produzir um conjunto de memórias, um conjunto de ideias, um conjunto de tendências no indivíduo que vão ser compartilhadas com o grupo e vão dar origem, certas vezes, a grupos de ufolatria. Então, uma coisa acaba levando a outra, porque aquela geração que nos anos 70, nos anos 80, conferiu conteúdos audiovisuais que mostraram esses extraterrestres e mostraram uma chegada de seres em naves do planeta, vai incorporando, vai internalizando uma imagem daquilo que seria a ufologia, hoje mais amplamente discutida, menos exposta à ridicularização do que era no passado, em que havia uma negação muito grande. Então, pensando em tudo isso,
A abdução, para mim, é uma das partes, sim, mais complexas, que merece mais atenção, mas que merecem atenção sob um outro olhar, não somente sobre aquilo que a gente conhece com maior popularidade, porque passou em filmes como Fogo no Céu, que foi inspirado no caso do Travis Walton, tem o caso do casal Hill também, que é muito famoso, mas fugir um pouco do senso comum dentro da própria ufologia e ir em busca de respostas no passado um pouco mais distante, e nessas obras, como as obras que eu mencionei, que trazem relatos com curiosidades muito mais interessantes até mesmo do que alguns poderiam pensar. Idiomas da Terra sendo falados por seres em outros formatos de objetos que não são somente discos voadores, que é também uma outra preconcepção em torno do fenômeno, que o disco voador é o veículo do ser que vem de outro planeta, quando na verdade nós não temos certeza se só há discos, né, porque na minha opinião não há só discos, e a gente não tem certeza se são visitantes de outro planeta, mas a partir dessa expansão trazida por leituras críveis, daí a importância de ler o tempo todo para poder criar mais conceitos mais sólidos, nós vamos conseguir evoluir o nosso pensamento. A leitura faz a diferença. Eu sei que você é um leitor assíduo, Rafael, eu sei que tem muita gente que está nos assistindo que já tem aí uma literatura ufológica bem completa em casa, na internet, que gosta, e quem ainda está curioso, recomendo muito esses e outros livros também. E eu diria que vale muito a pena ir a fundo nisso, para criar um conceito que não seja só também o ponto de vista humano, digamos assim, da coisa, porque as inteligências por trás desses objetos, as inteligências por trás das abduções, que, ao meu ver, são diversas facções e que não podem ser reduzidas também por espécie ou por nomes que muitas vezes a gente não sabe se são exatamente aquilo, entender com uma proximidade maior e como algo que vai ao encontro da nossa consciência. Entender a consciência, entender a grandeza do fenômeno, entender a ufologia, para, a partir de então, ver que a história ela nos mostra muitos detalhes diferentes. Como eu disse, seres falando línguas da Terra, que são relatados ao FBI nos anos 1920, 1910, isso tudo está registrado. Então, vem de antes da produção cinematográfica que mostrou os extraterrestres e nos mostra hipóteses diferentes, como a hipótese interdimensional, segundo a qual os seres não seriam de outros planetas, mas de outras dimensões, como é o caso do Jacques Vallée. Boa! E, Renan, vou colocar aqui uma pergunta que é extremamente especial para você, né? Uma pergunta de uma pessoa que é muito especial, só que antes vamos, né, ter uma paradinha para a gente falar sobre os nossos parceiros, sobre os nossos patrocinadores. E vocês bem sabem, pessoal, que o nosso programa Conteúdo Ufológico, ele tem a parceria, tem o patrocínio da Revista Alfa. Revista Alfa, que é uma revista digital, na qual eu orgulhosamente sou editor, né, da revista, né, tem aí o Renan também que está contribuindo, tem o Maurício Eloy, tem o Nelson Pescara, nossa, tem muita gente, seja aqui do Brasil, tem muita gente fora, que está contribuindo, né, por uma ufologia muito bacana, né, não somente a nível nacional, mas também fora do Brasil também, inclusive a nossa última edição, né, com uma entrevista exclusiva com Eric von Däniken, foi uma edição lançada em inglês e também será lançada em português, né, inclusive aí com um artigo que o Renan acabou citando. Está aparecendo aí nas nossas redes sociais, né, da Revista Alfa, sigam a gente e, além disso, conheçam também o nosso site, que está aparecendo aí na tela, e lá no nosso site você pode ir na nossa aba que é Nossas Edições, e lá em Nossas Edições vocês conseguem ter acesso a todas as edições lançadas pela Revista Alfa até aqui, tá bom? E vocês conseguem ler as nossas revistas em formato PDF, algumas edições, e algumas estão disponibilizadas no Jumag. E a melhor parte é que a nossa revista ela é gratuita. Você pode ler, né? Não vai pagar nada. Então, se você gosta da ufologia, quer contribuir para uma ufologia melhor, uma das formas de você também contribuir é justamente compartilhando e indicando o nosso trabalho, que é feito com muito zelo, com muita paixão, com muito amor, e isso de uma maneira gratuita para justamente trazer o conhecimento para você, tá bom?
E, além da revista Alpha, uma outra revista que apoia o nosso trabalho é a revista Phenomena Magazine, que é a Phenomena Magazine, que é uma revista em espanhol, muito bem conduzida pelo meu amigo Dario Alberto Fernandes, lá da Argentina. Ele faz um trabalho espetacular. Phenomena Magazine também é uma revista digital, é em formato PDF, também é gratuita. Está aparecendo aí na tela o site da Phenomena Magazine. Conheçam. Eu sempre falo aqui que a Phenomena Magazine é a cara da Cron TV. Eles falam de ufologia, falam de paranormalidade, falam de espiritualidade, fala de história, de mistérios, enfim, fala de vários assuntos. Então, se você se interessou, vai lá no site da Phenomena Magazine. Também está na descrição aqui do nosso vídeo, tanto o link para conhecer a revista Alpha, das nossas redes sociais, do nosso site, assim como da Phenomena Magazine também. E vou abrir aqui o espaço dos patrocinadores e justamente das parcerias, não somente para falar de patrocinadores e de parceria, mas também eu gostaria de indicar para vocês, para amanhã, sexta-feira, às 21 horas, horário de Brasília, vocês conferirem lá no canal do Rodrigo Cunha a entrevista que eu vou dar para ele. Amanhã eu vou estar lá no canal, eu vou ser entrevistado pelo Rodrigo Cunha, inclusive, um grande abraço aí para ele. Provavelmente ele deve estar assistindo essa entrevista. Desde então, já agradeço, tá bom? O convite. Vou estar aí com você amanhã, cara, e vou com muito orgulho participar, responder as suas perguntas do pessoal do chat também. Vou deixar aqui na descrição do vídeo justamente o link para vocês clicarem, irem até lá, e vocês têm uma opção no YouTube que é definir lembrete. Então, vocês vão apertar nessa opção de definir lembrete, e quando a entrevista chegar no ao vivo, o próprio YouTube ele acaba avisando de que a entrevista começou, a live começou, e vocês conseguem participar, tá bom? Então, no final aqui da entrevista, quando acabar a nossa entrevista, vai aqui na descrição, clica, aperta em definir lembrete, e eu conto com a sua presença amanhã, tá bom? E um grande abraço aí para o Rodrigo Cunha, e vamos agora voltar para a entrevista com o Renan. E, Renan, que nem eu falei para você, tem uma pergunta que é muito especial, uma pergunta que foi feita pelo Maurício Eloy, que é conselheiro editorial da revista Alpha. Ele perguntou o seguinte para você, mano: a maioria dos ufólogos e simpatizantes idealizam os aliens e sua cultura à nossa semelhança. Como você vê isso? E por que essas pessoas não se permitem, ao no mínimo, entender que o fenômeno é distante à nossa realidade? Então, essa é a pergunta do Maurício Eloy. Joguei a bomba aí para você. Responde. Rafael, super interessante essa pergunta. Quero mandar meu abraço ao Maurício, dizer que tenho acompanhado também o trabalho que ele desempenha, um trabalho que, assim como o seu, faz a diferença, e que a galera que está acompanhando a entrevista merece conferir, porque vale a pena, pessoal, aprender com que esse anseio por ensinar, por transmitir conhecimento, ele ganhe mais público, ele venha à tona. Isso é uma coisa maravilhosa. Então, parabenizar também pela internacionalização desses conteúdos. Maurício, que está engajado na revista Alpha também, contigo, Rafael, isso faz toda a diferença. É uma questão, com relação à pergunta, que tem tudo a ver, no meu entendimento, com o ego dos envolvidos. Essa dificuldade, essa resistência em ter uma abertura às possibilidades que fazem mais sentido, falando nos seres, nas inteligências por trás desses objetos. Eu acho que é algo muito mais planejado do que pode parecer, não deixa de ser, porque muita gente que reduz essas inteligências a comportamentos muito similares aos humanos, no fundo, sabe que não é bem assim, mas precisa manter essa narrativa para angariar o público, para manter o público atento a uma história messiânica, a uma história que vai despertar interesse pela simplicidade na transmissão de informações também, e também na ausência de embasamento literário naquilo. Então, aproveitar-se
da falta de um embasamento, da falta de acesso a alguns conteúdos e repetir padrões observados em doutrinas que ao longo do tempo ficaram, né, com suas raízes fincadas em meio da sociedade. Isso não significa que a culpa esteja em quaisquer doutrinas, mas sim no uso que é feito delas para gerar idolatria, para gerar reducionismo sobre a natureza desses seres, porque se a gente está tentando se aproximar de respostas sobre a origem dos seres que tripulam esses objetos, que está ficando cada vez mais evidente que é um fenômeno que não foi criado pelos russos ou pelos chineses para ameaçar o território espacial dos Estados Unidos da América, como eles por anos, né, depois de muita resistência a assumir a verdade do fenômeno, falaram e até hoje falam. Afinal, o investimento militar vai ser a prioridade de uma nação que tem um poder bélico muito grande, vai continuar por muito tempo sendo prioridade, e essa justificativa de objetos possivelmente tripulados como uma ameaça ao espaço vai sendo levada também por caminhos de um envio de informação ao público que vai interpretar de uma maneira mais ou menos consciente. Interpretando de maneira menos consciente, o público vai considerar que é uma ameaça, principalmente à força militar, até porque tem a questão de identidade envolvida aí, e vai se voltar contra qualquer possibilidade de haver um aprendizado no fenômeno. Então, falta muito esse raciocínio nas pessoas que se fecham, esses líderes de alguns grupos que reúnem pessoas para dizer que sabem tudo sobre os extraterrestres, que sabem que são extraterrestres, que não são seres interdimensionais, que não são outros espíritos, e que afirmam com grandes certezas e grandes convicções coisas que elas também não sabem, mas que elas precisam demonstrar autoridade. É um exercício de autoridade sobre grupos de pessoas que precisam estar ali por diferentes motivos, sendo que muitas vezes a liderança que está presente nesse grupo não possui credibilidade, não possui embasamento suficiente para abordar esses temas. E aí eu me refiro à abdução, eu me refiro a outros graus de contato, eu me refiro a diversas coisas que estão no universo ufológico. E estão, inclusive, deturpando algo muito interessante que é dito na obra O Livro dos Espíritos, quando há uma menção à pluralidade dos mundos habitados. Se certos líderes de casas espiritualistas no Brasil e em outros lugares realmente tivessem interpretado com uma maior noção, com uma maior forma de raciocinar certas menções que estão no Livro dos Espíritos, por exemplo, eu tenho certeza que elas repensariam aquilo que elas estão fazendo, caso elas também tenham entrado na onda de achar que o ser humano é o principal elemento de toda a galáxia, e não só dessa galáxia, de outras galáxias e de tudo que possa existir. Então é isso. Legal, espero que o Maurício tenha gostado aí da resposta, tenho certeza que sim, né? Ele com certeza depois vai falar que ficou muito empolgado aí com a sua resposta, e como eu também fiquei, cara, sensacional. E, Renan, não menos importante, né? Preciso fazer essa pergunta, que é a nossa última pergunta, inclusive. Você acha que nós vamos entrar em contato com esses seres em algum momento? E aí, o ponto fundamental dessa pergunta: estamos preparados para um contato? É uma ótima pergunta, Rafael, até porque, com a minha visão atual sobre o fenômeno, nós estamos em contato, mas não da forma como os grupos de ufolatria preveem, desejam e afirmam. Tem toda uma questão de credibilidade envolvida nos relatos de contato e também há certos padrões. E é exatamente nesses padrões, ao meu ver, que a gente vai encontrar respostas. Porque se lá no passado o Livro dos Espíritos afirmou que a pluralidade de mundos habitados era um fato e que tempos depois esse debate passa a se tornar ainda mais relevante no seio da sociedade, não só no âmbito de uma doutrina como a doutrina espírita, que tem grandes contribuições, mas também no âmbito científico, no âmbito político, e isso vai refletir no âmbito social.
nós temos que pensar para além das possibilidades que estão sendo apresentadas por esses grupos que dizem tanto estar em contato. Nós temos que aceitar o nosso protagonismo enquanto pesquisadores, em primeiro lugar, mas aceitar o nosso protagonismo não só como pesquisadores, aceitar o nosso protagonismo junto ao público, porque, como eu disse em 2018, lá, em hashtag Fazendo a Diferença, eu dizia muito que o trabalho em grupo tem 3 fatores que vão constituí-lo. A presença de uma liderança, a presença de um horizonte e a presença dos engajados. Tem que haver uma meta, tem que haver pessoas que contribuam para que essa meta seja alcançada e tem que haver uma liderança, mas não a liderança que a gente encontra nesses espaços em que a ufolatria acontece, em que os seres são cultuados, seres cujos nomes muitas vezes são inventados, pessoas que não conhecem o processo verdadeiro de canalização, que distorcem o conceito de mediunidade, que nunca leram o Livro dos Espíritos e a outra obra da codificação espírita como um todo, pessoas que apresentam uma credibilidade questionável e que estão indo na contramão daquilo que eu vejo como essencial, que é ir em busca de um conhecimento que não se restrinja, mas sim que cresça com o compartilhamento. Então, se eu vejo que o trabalho verdadeiro, quando é um trabalho em grupo acontecendo, se eu vejo que o trabalho em grupo da melhor forma possível acontece com lideranças, acontece com engajados e acontece com horizontes sendo buscados, é porque esse trabalho em grupo não precisa ser necessariamente um trabalho de ufolatria. Não precisa ser necessariamente uma união de pessoas que vão ser manipuladas por pessoas que querem promover uma distorção do fenômeno para fins de messianismo em torno das inteligências por trás do fenômeno. Não precisa ser assim. A gente pode fazer melhor que isso, e a gente precisa, em primeiro lugar, diminuir, aos olhos do público, a credibilidade de gente que não está colaborando, mas fazer isso de forma saudável, que é valorizando aquilo que a gente consegue fazer e aquilo que a gente vai descobrir. Então, para mim, nós já estamos em contato, um contato mais individual, um contato que não necessariamente tenha razões de evolução espiritual, algo assim, até porque isso é muito relativo. Isso varia bastante, é uma coisa que já abre margem para outras discussões. Pode ser que, em alguns casos, sim, ainda não temos como tirar muitas conclusões disso, mas, para mim, está bem nítido que o contato acontece de um jeito ainda mais principiante, de um jeito um pouco inicial para a humanidade que existe hoje. Acho que já ocorreu com bem mais frequência em tempos do passado, sim, mas à medida que a humanidade ganhou novos contornos, ganhou mais espaços, ela muda também, ela altera a forma de comunicação e de entendimento dos seres, passa a ser uma visão menos divina dos seres e seus veículos. Acho que tem muitas coisas ao longo da história que se tornam também necessárias para isso. Então, nós estamos, para mim, em contato, sim, não da forma como muita gente quer fazer parecer. Essa que é a diferença. Eu acho que o nosso esforço tem que ser um esforço meditativo, um esforço em prol do autoconhecimento, e vejo que esse esforço em prol do autoconhecimento, em prol de uma oposição a grupos que não agregam, e em prol do acompanhamento e do apoio a trabalhos como o seu, Rafael, é assim que a gente vai estar no caminho certo. Maravilha, Renan, maravilha, cara. E assim, antes de eu fazer meus agradecimentos finais, né, gostaria de lembrar, o Renan vai ter o programa dele aqui na Cron TV. Então eu vou fazer só um pedido para você que está me assistindo agora. Siga o Renan nas redes sociais dele, se inscreva aqui no canal da Cron TV, porque quando ele estrear o canal aqui, o programa dele, eu não quero que você perca. Então, para você não perder, se inscreva aqui na Cron TV, siga o Renan nas redes sociais dele, porque o programa vai ser sensacional. Beleza? Então, estamos combinados com isso, né? E antes disso, né, até também já pegar um gancho, também se inscrevam aqui, curtam o vídeo, compartilhem ele. E, Renan, cara, muito obrigado mesmo pela sua presença.
Acho que a gente tem muito assunto para poder discutir. Eu, obviamente, vou trazer você aqui também mais vezes, né? Para quem quer conhecer também o Renan, além de seguir eles nas redes sociais e ficar aguardando ansiosamente a estreia do programa dele aqui na Front TV, lembre-se que ele vai ter um artigo publicado na revista Alfa, então conheça também o nosso trabalho por conta disso. E, cara, eu só tenho a agradecer, a desejar sorte, desejar sucesso para você. Qualquer apoio que você precisar, você tem aí certeza de que, cara, eu vou te apoiar, vou te ajudar. E, cara, tamo junto de fato, cara. E se você quiser mandar uma mensagem aí pro público, a voz é sua, o espaço é seu. Agradecer mais uma vez pela oportunidade de conversar, de trocar ideias mais uma vez aqui agora, junto com essa galera para lá de especial que está acompanhando o conteúdo ufológico, que está acompanhando a Cron TV, que tem uma programação aí repleta de grandes surpresas, porque a cada conteúdo de qualidade que a gente observa, que a gente acompanha, a gente adquire mais conhecimento, a gente adquire mais banco de dados para poder ter a certeza de que nós estamos no caminho. Então, em grupo, muitas vezes coletivamente, eu gostaria de dizer ao pessoal, de trazer essa lembrança de que nós podemos fazer muito mais quando isso acontece de forma saudável. Quando esse pensamento coletivo está tendo um horizonte, ele está tendo uma boa liderança, ele está tendo esses engajados aí, todos aí refletindo, seja em algum lugar mais isolado, seja na capital de um estado, não importa. O que importa é aquilo que a gente considera ser o rumo correto do estudo ufológico no Brasil. Nós estamos dando aí novos passos e contamos com vocês para isso. Eu conto com você, Rafael, você pode contar comigo, e nós dois contamos com quem nos acompanhou aí mais um programa, acompanhou essa entrevista que me trouxe assim muitas lembranças e que me trouxe a possibilidade de falar um pouquinho sobre aquilo que eu penso a respeito do fenômeno. Espero que a gente possa se ver inúmeras vezes, espero te ver também no meu programa muito em breve. Nunca se esqueçam, cada ano é um ciclo com 365 chances para a gente fazer a diferença. Então vamos aproveitar essas chances. Um grande abraço. Isso aí, isso aí. E, galerinha, esse foi o Renan. A gente se encontra na próxima semana, na próxima quinta-feira. E não se esqueçam, hein? Amanhã eu vou estar no programa do Rodrigo Cunha, hein? No canal dele. Não se esqueçam. Terminou aqui o vídeo, vai na descrição aqui do vídeo, clica lá no link do canal do Rodrigo Cunha, aperta em definir lembrete, porque a gente tem encontro amanhã às 21 horas, tá bom? Então, Renan, grande abraço para você, meu muito obrigado, e agradeço demais para quem acompanhou ao vivo e também para quem não tem acompanhado ao vivo também. Meu muito obrigado e até a próxima em mais um programa Conteúdo Ufológico aqui na Front TV. Falou!